Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, bem-vindos, queridos convidados, aqui no canal da Igreja da Cidade Online. Obrigado pela sua audiência conosco. Nós estamos desenvolvendo aos domingos, às 10 horas da manhã, pelo nosso canal em transmissão ao vivo da Igreja da Cidade Online, a série de mensagens Justiça do Céu na Terra. E esta série é composta de 5 mensagens. A primeira delas é combatendo o racismo. Todos conscientes desta realidade. E durante a série semanal, que é transmitida ao vivo aos domingos, nós teremos também toda quarta-feira subsequente na mesma semana, uma transmissão em Instagram com convidados, fazendo uma live bem dinâmica, abordando e reafirmando o mesmo tema. E a primeira live já foi ao ar, ao vivo pelo Instagram, nesta quarta-feira ao meio-dia. E agora estou postando aqui para que você tenha esses princípios e este bate-papo, ampliando assim essa discussão do sermão dominical. Estiveram conosco, e você vai poder assistir aqui na sequência, na gravação pelo YouTube, o pastor Fábio Albuquerque, pastor de adolescentes da Igreja da Cidade em São José dos Campos, professor do Colégio Inspire e advogado. Também a jornalista Laine Bento, da Igreja da Cidade em São José, e jornalista da Rede Record Vale do Paraíba. Também o pastor Felipe Santos, da Igreja da Cidade em São Paulo, publicitário. Pastor Fabiano Ribeiro, da Igreja da Cidade em São José dos Campos, pastor de homens, de família, e também o pastor Samuel Abel dos Santos, executivo da Johnson & Johnson, também pastor no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, e cônsul honorário do Brasil no Tennessee. Você então vai assistir esse bate-papo de 1 hora. Por favor, compartilhe esse link e vamos continuar este diálogo e essa conversa. Justiça do Céu na Terra, todo domingo, Igreja da Cidade, às 10 horas. E toda quarta-feira, uma live com relação a este assunto e retransmitida aqui no nosso canal ao vivo. Então assista esta série de lives e vai ser uma grande alegria. Você é responsável, sabe por quê? A igreja é a voz, mas você e eu, nós somos a ação. Todos contra o racismo. Em dias de tanta violência no mundo contra o ser humano, tanto descaso com a vida e a falta de amor entre os homens, precisamos mais do que nunca reafirmar nossa fé e esperança nas Escrituras e, a partir dela, promovermos a justiça do céu na terra. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. O combate ao racismo, opressão, corrupção, violência e injustiças não deve ser pautada pela política partidária ou ideologias humanas, e sim pelas palavras eternas do céu, revelada aos homens, de onde não vem partidos ou hipocrisia. Justiça do céu na terra. A igreja é a voz, você é a ação. Hoje vamos receber a nossa primeira mensagem, Posicionados contra o Racismo. Olá pessoal, graça e paz, sejam muito bem-vindos aqui no Instagram da Igreja da Cidade Online. Meu nome é Carlito Paes, eu sou pastor líder da igreja e quero dar boas-vindas a você. Obrigado por aceitar o nosso convite para estar conosco nesta live. Nós estamos desenvolvendo uma série de mensagens, a justiça do céu na terra. Serão 5 mensagens. E nós vamos, durante a semana, estar sempre fazendo na quarta-feira uma entrevista para desenvolver ainda mais o tema da semana. Dos 5 temas, o primeiro deles é contra o racismo, posicionados contra o racismo. E hoje, então, nós vamos nesta primeira entrevista da nossa série Justiça do Céu na Terra, trabalhando contra o racismo. Nós vamos então ter aqui 5 convidados para lá especiais que vão passar na nossa live de hoje. Eu quero introduzir pensando num texto maravilhoso da Palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, que faz parte da pregação de Paulo aos cristãos em Atenas, e ele diz assim: de uma só vez ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra,
tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos que deveriam habitar. Somos posicionados contra o racismo porque racismo é pecado, racismo é crime e é antinatural. Porque como cristãos, a Bíblia é a palavra de Deus e nos ensina aqui no texto de Atos dos Apóstolos e tantos outros, que todos nós viemos de um único homem criado à imagem e semelhança de Deus. Um único ancestral veio então toda a raça humana. Eu e você, seja você negro ou branco, somos todos descendentes de uma só etnia. Deus criou o homem, o ser criado veio então da imagem e semelhança de Deus. Então é totalmente antinatural o racismo para um cristão. Você não precisa ser um especialista em antropologia ou um ativista dos direitos humanos para poder entender isso. Basta você ser um cristão com bom senso, com discernimento para entender que de fato todos devemos ser contra o racismo. Eu espero que você possa definitivamente contribuir como um cristão para se posicionar contra o racismo. Infelizmente, nós temos muitas práticas que vêm fruto de uma mentalidade de racismo cultural. Às vezes as pessoas não são malignas intencionalmente, mas assimilam uma cultura. Nós temos 500 anos de Brasil e nós vivemos por quase 300 anos uma cultura de escravidão. E isso deixou um legado negativo, um legado que permeou costumes, cultura, língua e que deve ser banido da nossa vida. Nós vamos agora então, momento a momento, ter aqui 5 convidados para que participe conosco. O primeiro deles será o pastor Fábio Albuquerque. E daqui a pouquinho ele já deve estar chegando aí para participar conosco, um dos nossos primeiros convidados. Além do pastor Fabão, vai estar conosco também o pastor Fabiano Ribeiro, o pastor Felipe Santos, a jovem Laine e também o pastor Samuel Santos. Então, tudo gente top de linha, irmãos queridos que já têm vivido esta realidade nas suas vidas, se posicionando contra toda espécie de racismo, preconceito e discriminação. Fabão já está conosco aqui, vamos então convidá-lo para... Seja muito bem-vindo, meu querido irmão e amigo pastor Fábio Albuquerque. E aí, pastorzão, tudo jóia? Uma honra. Graças a Deus, melhor recebendo você, né? A honra é minha, viu? É um privilégio poder falar com o senhor e com a galera toda que acompanha a Igreja da Cidade Online. A gente também está online aqui na minha aula de Educação Cristã para a 3ª série do Colégio Inspire. Então, eles estão acompanhando a gente aí na live, porque é um assunto que diz respeito à fé cristã e, em especial, no momento deles de vestibular, de Enem. É importante que tenham argumentos sobre isso. A gente entendeu que faz sentido participar dessa live, dessa conversa. E eu já vou agradecendo e deixando que eu acredito muito no diálogo como uma das principais formas de combate ao racismo. Primeiro a gente conversa, pensa, ora e pode vencer aí essa dificuldade toda que de fato conversa você é muito bom, né, Fabão? Porque é advogado, é pastor, é professor e é líder de adolescente. Então, de conversa você entende, né, Fabão? A gente gosta de conversar assim, foi aliando isso aí a trabalho, chamado e profissão. Eu gosto de conversar. Graças a Deus. Então nós vamos aqui de forma bem objetiva e eu quero pedir para você que está nos acompanhando nesta live, mande um convite
para que mais pessoas se unam a gente para participar aqui no Instagram da Igreja da Cidade, nesta primeira live da série Justiça do Céu na Terra, para que você também caminhe conosco nessas 5 lives. Hoje temos a primeira com 5 convidados, e o primeiro convidado de hoje é o pastor Fábio Albuquerque, pastor de adolescentes da Juventude Leve da Igreja da Cidade, também formado em Direito, também um homem que atua diretamente com o pastoreio de juventude. E ele como pai, ele como pastor, como professor do Colégio Inspire e como cidadão, vai então interagir conosco nesta primeira parte da nossa live de hoje com 5 convidados. Fábio, você como cidadão negro, pastor, professor, advogado, você já experimentou racismo no seu dia a dia? Já, pastor, bastante. Tanto aquele indireto, que é mais difícil de identificar e a gente só percebe no olhar, não dá... até eu gosto de falar do diálogo por isso. Quem é branco normalmente não sabe tanto assim do olhar enviesado que os negros falam, né? Mas ao mesmo tempo experimenta isso. De forma prática, concreta, me lembro de um episódio, eu era estagiário não, estudante de Direito, pleiteando a vaga no escritório centenário no Rio de Janeiro, e fui muito bem, e achei, assim, tive um feedback muito bom dos meus entrevistadores, aquele processo seletivo grande, aberto. Fiz a entrevista com o gerente da área, depois com o sócio diretor, né, um escritório com mais de 100 advogados, grande mesmo, e fiquei esperando feedback naquela, né, porque todo mundo gostou muito da minha redação, da minha postura, mas depois, mais ou menos um mês depois, fiquei sabendo, assim, de tabela, né, de ouvir conversa de corredor de um amigo que também estagiava no escritório, que eu não tinha sido contratado porque, segundo a frase que ele usou para o outro amigo, né, e eu ouvi e falei assim, gente que nem ele aqui no escritório trabalha ou tirando xerox ou fazendo cafezinho. E aí eles, tipo, nem quiseram, ninguém me deu esse feedback, né? Meus amigos ficaram com vergonha de devolver essa para mim, mas aí a gente acabou sabendo e tal. Dei graças a Deus de não trabalhar lá mesmo, Deus é bom, ótimas oportunidades aconteceram. Mas assim, estou contando um caso concreto para a gente entender que é real e que foi bem chato no dia, porque eu queria muito, né? Eu fiquei sem saber o que tinha acontecido. Ao mesmo tempo, você não se tornou uma pessoa amarga e rancorosa por isso. Você viu a situação, presenciou, lamentou, certamente está trabalhando para que isso mude, mas não se tornou uma pessoa afetada e estragada por isso, correto? Em nada. Pelo contrário, né? A gente lamenta e procura construir no nosso ambiente e com as pessoas mesmo uma outra visão de mundo. É uma questão de cosmovisão, né? O fato dos meus amigos não terem me contado, na realidade, tem muito a ver com eles não compactuarem com aquilo. Inclusive, a gente tem visto as mudanças de postura por causa de posicionamento e igreja. Eu vi o comentário do Vitor aqui. Mas ideologias verdadeiras, né, de igualdade. A gente vê, os seres humanos são diferentes, mas os direitos são iguais. Então a gente vai trabalhando, construindo com alegria, com sabedoria. E mesmo essas diferenças dos seres humanos com relação à nossa origem, da nossa formação biológica, o nosso DNA, elas são ínfimas, né? Todos nós temos 99% de características iguais no DNA e apenas esse 1%. Você puxou aí a questão da juventude. E aí, rapidamente, eu queria entrar com você para você me responder sobre isso. Você lida em 2 universos com adolescentes, no contexto da igreja e no contexto da sociedade com o colégio. Existe ainda racismo, porque o que muita gente está pensando é que racismo
é coisa do passado e com pessoas mais velhas. Mas ainda existe racismo em pleno século XXI, no meio social, escolar e no meio da igreja, com relação a adolescentes e a jovens, Fabão? Eu acredito que existe sim. A gente tem identificado, sobretudo com aquela capa da piada que vira bullying. Que é cultural, né? Aquela cultura, mas ao mesmo tempo fica com essa capinha falsa de porque a geração Z, né, o Alpha, Millennium, como pretendem entender, eles são abertos, mais ligados em argumentações e ideologias, que eles não têm um racismo a ser combatido. Isso é uma mentira. Tanto no ambiente da escola quanto da igreja, a gente percebe sim uma separação, né, que o que é o preconceito racial, ele está na mente, e se torna racismo quando se torna concreto, né? Então, o tipo de panelinha, o grupo em que a galera se reúne, as pessoas pretas, né, os meninos, as meninas, os rapazes, as moças, têm uma certa dificuldade ainda de inserção em alguns contextos. É claro que a questão econômica e ajuda a vencer, né? Porque a segregação ela é hoje muito social também. Então, se você é pretinho, mas usa marca boa, tem iPhone top, dá uma amenizada. Mas os padrões de beleza e aceitação estão estabelecidos ainda e existe uma barreira importante a ser rompida, inclusive na faixa etária de adolescente. Legal. E é por isso que estamos aqui. Fabão, muito obrigado pela sua contribuição. Que Deus o abençoe e continuemos todos juntos nesta batalha que tem um longo caminho a percorrer contra o racismo, inclusive entre os jovens, dentro e fora da igreja. Obrigado pela sua contribuição, amigo. Uma honra, paizão. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Vamos continuar ligado aí. Pode chamar quem você não viu por aqui, gente. Deus abençoe. Joia, um abraço. Um abraço. Então o Fabão está saindo aí e na sequência vamos então ao nosso outro convidado que já vai também nos chamar aí. Então, gente, como o Fabão colocou, é uma realidade e que a gente precisa trabalhar contrário a esta realidade, não é? Nós temos aqui a Laine que está conosco, já chegando aí. Vamos lá, Laine. Isso, ok. Isso aí, Laine, bem-vinda à nossa segunda convidada desta entrevista, bem na hora do seu almoço, com esta live aí. Olá, tudo bem? Oi, pastor. Bem-vinda. Oi, tudo bem? Tudo jóia. Você está muito elegante, é a única dama no meio de 4 convidados homens, né? Verdade. Estamos aí também fazendo algo muito importante, dando deferência e inclusão a elas que fazem toda a diferença na vida da sociedade e da igreja, que são as mulheres. Então, um abraço a todas as mulheres que a Laine representa hoje aí também, não só a mulher negra, mas a mulher como um todo na sociedade. A Laine é jornalista, ela trabalha na Rede Record aqui em São José dos Campos, trabalha com comunicação, com jornalismo, e na igreja ela também é voluntária no Ministério da Juventude Leve e no Ministério também da Fotografia. Você pode ver fotos lindíssimas aqui da colina. A colina é muito fotogênica, não é, Laine? Muito, é maravilhosa. É fácil trabalhar com a colina, não é? Muito fácil. Colina da Igreja da Cidade. Laine, então, por favor, suas palavras iniciais, seja bem-vinda. A câmera é sua, o canal é seu. Obrigado por aceitar o nosso convite. Bom, antes de mais nada, pai, muito obrigada pelo convite. Me senti realmente honrada, privilegiada por estar aqui. Depois da postagem, eu não sabia quantas pessoas, assim, não me conheciam, mas tipo, me admiravam e torciam por mim no sentido desse combate ao racismo mesmo. E realmente, eu fiquei muito feliz quando a nossa igreja fez essa série de mensagens justamente por se posicionar num assunto polêmico, não sendo polêmica, mas levando a palavra de Deus à frente disso e mostrando que
a nossa sociedade precisa ter um olhar de Jesus com relação às pessoas, independente se são negras, asiáticas, se são brancas, independente de raça, né? É um olhar de Jesus mesmo que nós precisamos ter com relação à sociedade. Você já sofreu preconceito ou racismo no ambiente profissional ou na sociedade em geral? Sim, sim. Foi o que o Fabão falou há pouco tempo, né? O olhar denuncia muito, mas algumas pessoas, elas simplesmente, elas falam mesmo, né? Elas elas acham mesmo que você não deve estar ali naquele ambiente, né? Então, às vezes, você, como uma pessoa negra, quando você percebe que alguém não quer que você esteja ali, você já automaticamente já evita estar naquele lugar, né? Um episódio que aconteceu, aliás, 2 episódios muito marcantes para mim que aconteceram. Um foi quando eu me ingressei na faculdade, né? Que eu fui conversar na secretaria para fazer a minha matrícula, e a moça, ela já me encaminhou. Em jornalismo ou em comunicação? Eu me formei em comunicação social, rádio e TV. Ok. Né? Sou radialista. Então, essa moça na secretaria, ela nem perguntou exatamente se eu ia fazer minha matrícula efetuar ali. Ela já me encaminhou para assistente social, dizendo que pessoas com pouca, né, condição social tinha que falar com assistente social antes. Mas eu falei, mas por quê? Né? Mas aí fui conversar com assistente. Fui conversar com assistente social de qualquer forma. E um outro episódio foi logo depois, quando eu vim trabalhar aqui na Record. Eu fui fui ao banco para abrir minha conta, e lá o rapaz perguntou, né, qual que vai ser a sua função lá? Daí eu peguei e falei assim, a minha vai ser edição, mas é radialista. Daí ele falou assim, você vai ser diarista lá? Eu peguei e falei assim, não, meu Deus, eu vou ser radialista. Então, assim, as pessoas, elas te olham e já te rotulam, né? Você é diarista, você precisa de ajuda financeira, você precisa disso. Não que... Isso começa a validar muito uma coisa no sentido da sua identidade, né? Você começa a pensar na sua identidade. Ouvindo essas vozes, você começa a pensar, peraí, eu realmente sou uma pessoa inferior? Né? E aí, quando a gente encontra em Jesus esse olhar de amor, esse olhar de aceitação, de validação, de valorização, a gente percebe que não, sim, eu tenho valor, eu faço parte sim de uma sociedade, eu mereço sim respeito, eu mereço sim estar no mesmo lugar onde qualquer outra pessoa pode estar, eu consigo, né? Fantástico. Posicionamento. Então, quer dizer, uma coisa importante que a Laine falou. A sociedade tem o preconceito, tem o racismo. Ela colocou 2 exemplos muito claros, de o que acontece que uma pessoa faz uma pergunta dessa, né? Se ela vai lá abrir uma conta corrente, ele pergunta se ela vai ser diarista da agência de comunicação. Peraí, para tudo que eu quero descer. Então existe a realidade. Mas, por outro lado, a pessoa bem resolvida com Deus e a sua identidade faz toda a diferença. Porque Exatamente. A gente conhece você, Laine, sabe que você é uma pessoa extremamente doce, querida, meiga, uma pessoa que resolveu andar de tanque cheio. E com isso, Amém. Pode combater o racismo sem ficar azeda e amarga, correto? Amém, verdade, pastor, é verdade. E o que o Fabão falou também faz muito sentido no quesito de grupos, né? A gente precisa mesmo abrir os grupos, abrir a juventude. Nós, como jovens e como igreja, também precisamos ter essa visão de abertura de grupos, né? O senhor citou Atos 17, mas antes ali em Atos 10:34, Pedro fala, né, que Deus não faz acepção de pessoas. Então a gente precisa se lembrar que a igreja, que a sociedade também não deve fazer acepção de pessoas. Perfeito. Deus só faz acepção de atitude. De atitude, exatamente. Todos somos iguais, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus e a partir de um primeiro e único ancestral humano que foi Adão. Laine, muito obrigado pela sua participação. Continue servindo Jesus e as pessoas dentro e fora da igreja. Você é top de linha. Obrigado você, paizão. Deus abençoe. Deus abençoe a nossa igreja. E muito obrigada pela essa iniciativa. Valeu, filha linda. Deus abençoe. Amamos você, tá? Então, obrigado, Laine. Ela já vai saindo e já vamos esperando aqui
o nosso próximo convidado. Estamos aí de forma bem dinâmica, bem rápida. Obrigado você que está deixando aí o seu registro. Nós vamos também depois ter essa live gravada no canal da Igreja da Cidade Online, para que esteja disponível para todos vocês também em outras situações, em outras plataformas e canais. Então já estamos esperando aí. Quem que vai estar agora conosco é o Felipe Santos. Muito obrigado. Já chegando na área, direto da capital. Nosso terceiro convidado da nossa live da hora do almoço. Olha ele, todo chique, todo bacana. Bem-vindo, Felipe. Oi, paizão. Boa tarde a todos que estão acompanhando. Feliz por estar aqui nessa pauta tão nobre e na nossa missão de transformação. Tamo junto. Que maravilha. Pastor Felipe Santos, casado com a Tatiana Santos. Pastor Felipe é publicitário. Ele é pastor da Igreja da Cidade em São Paulo. Um obreiro que conhece bastante desta realidade cosmopolita e urbana. Também porque estudou, fez a sua universidade numa cidade multicultural e multirracial que foi Atlanta, nos Estados Unidos. E agora está aí na maior cidade abaixo da linha do Equador, que é a nossa querida capital de São Paulo. Pastor Felipe, obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar conosco, pelo seu ministério, por ser uma pessoa tão querida, tão acessível e tão disponível também para servir o reino, inclusive em pautas como essa. Então, suas palavras iniciais e, na sequência das suas palavras iniciais, me responda se você já sofreu alguma espécie de racismo. Paizão, gratidão, honra e juntos para a transformação mesmo, né? Acho que mais do que expressão, é tempo de transformação, né? Então, interpretando minha trajetória, com experiência em São Paulo, Atlanta, né? Como o senhor falou, berço do movimento de direitos civis negros nos Estados Unidos, né? Black Civil Rights, Nova York, passando rapidamente também, mas sempre com esse olhar de perceber comportamento em Los Angeles, Frankfurt, Johannesburgo, Xangai, Buenos Aires. Não adianta, quem já sofreu com racismo, por onde anda tem um radar para isso. Onde houve algo tem um radar para isso, né? E não somente para ressentir e ferir, mas para também proteger, tentar de alguma maneira mudar o cenário, né? Então eu vejo que as grandes cidades, elas têm camadas complexas, né? E historicamente o racismo ele conta com algumas plataformas que deixaram a situação do jeito que está hoje, né? Então, escravidão, segregação, ódio, pobreza e desigualdade, né? E deixou marcas também, como a vergonha para alguns, a revolta para outros, a distorção da identidade ou até mesmo a injustiça. Eu já sofri racismo desde pequeno, né? Desde na questão que parece brincadeira, a questão na escola, mas também coisas mais estruturais, e algo que eu tenho destacado recentemente nesses diálogos, no tempo de faculdade nos Estados Unidos, né? Atlanta é uma cidade grande e com uma expressão sobre esse assunto. Na faculdade, olha que interessante, eu não era de coloração suficiente para andar com os afro-americanos, mas eu não era claro o suficiente para andar com os brancos. Apanhava nas duas pontas, né? Olha que coisa, né? Eu não falava espanhol a ponto de poder andar com os latino-americanos. Para os brasileiros que ainda não falavam inglês, eu falava inglês fluente, então, assim, parece que não era a mesma realidade, alguns eram ilegais, eu não era. Então... E interessante, Felipe, um parênteses aqui, para uma criança que veio de uma realidade como você, ter que conviver com um mundo racista é extremamente agressivo, porque você é filho de pai negro e de mãe branca. Então, quer dizer, quer união mais bacana do que essa? Você vê os dois que te geraram, que você ama igual, um representa um lado que está odiando o outro. E, de repente, você tem que sair de casa e ir para a sociedade conviver com esse fight, mas você, dentro de casa, viu o amor de um homem com uma mulher. Então, isso, de certa maneira, foi mais desafiador para você? Exato, exato. E, por exemplo, em Atlanta, uma coisa que eu ficava muito triste era a reação negativa das pessoas com casais multirraciais, né?
era uma vergonha para alguns, era um escândalo para outros. E como o senhor muito bem colocou, esse é o meu berço. Na verdade, para mim, isso não é barreira, isso é beleza, né? Então, de fato, o racismo, infelizmente, é uma cosmovisão destrutiva, né? E é bom que quem não vive a partir deste comportamento acha isso algo de outro mundo, extremamente triste, né? Então, no tempo de faculdade, foi ruim, muito ruim esse lance de sentir que eu nunca ia realmente ser amigo dos americanos brancos, no imaginário deles. Eu nunca realmente ia ser um brother para os caras negros do basquete. Eu nunca realmente, sabe? E eu acabei fazendo amizade com turcos, albaneses, a pessoal do Paquistão, de países da África. Tenho ótimos amigos de países da África, né? Então, olha que coisa. Eu vejo que se a gente não vitimizar, Deus vai encontrar um caminho para restituir. E eu vivi isso na prática, né? Isso é forte, hein, gente? Né? E eu vivi isso exatamente na prática. E entre outras situações cotidianas, como foi colocado aqui, né? Já aconteceu de eu estar com compras na mão, foninho de ouvido no celular, conversando, e de repente uma senhora branca ficar com medo de mim na rua. Mas peraí, eu tô com compra, eu tô vestido de maneira normal, eu tô aqui com fone. Sabe, não dá nenhum indício, né? Quer dizer, se eu fosse branco, mas não tivesse com compra, não seria assustador. Então, aquela situação de, às vezes, sentar do lado de alguém, uma pessoa se sentir desconfortável, é um negócio bem embutido mesmo, né? E que talvez se construiu de maneira geracional e vai ter que se resolver de maneira geracional também. E você, quando você veio para a igreja, eu falo para o Felipe que eu era fã do corte de cabelo dele, porque eu achava o Felipe o máximo, com aquele Black Power bem grandão, e assim arrasando, inclusive, Tati aí, foi a que fisgou o coração do Felipe, porque eu fui pastor do Felipe solteiro, e era um desafio, porque eram todas as meninas querendo namorar o Felipe. Meninas brancas, meninas negras, meninas pardas, não tinha problema, porque o cara era estiloso, inclusive no corte. Mas aí ele pegou e cortou o cabelo. Aí eu falei, Paulo, não tem jeito, você vai de qualquer jeito, você tem boa conversa com as meninas, não precisa ter o cabelo todo. Não, eu acho que é muito legal isso, né? O bem-estar com a identidade, né? Então, olha que coisa muito enraizada, dizer que o negro, o preto, tem cabelo ruim, né? Cabelo ruim é cabelo que cai, cabelo bom é cabelo que cai, ponto final, né? Então, realmente, né? Acho que com alegria, bom humor, seriedade, a gente precisa transformar tudo isso com unidade e não uniformidade, com amor e não ódio, com uma abordagem geracional e não só nominal, até porque o politicamente correto não resolveu isso, né? Exato. Por exemplo, chamar a favela de comunidade não muda a situação de desvantagem da pessoa. Na verdade, ou achar que tudo da África é perfeito e que não tem uma questão de colocar que tudo tem a ver com cultural. Não, tem coisa que é religiosa, que vem da África e que não serve para a minha fé e a sua fé. Você, negro, eu branco, mas a nossa fé não aceita algumas práticas que vêm da origem de matriz africana. E não quer dizer com isso que estamos sendo racistas e que estamos desprezando o africano em si. Então, nem todo branco e nem todo negro é correto, eles têm pecados e têm erros, e também aonde a pessoa nasceu, né? E nesse sentido, Felipe, eu queria perguntar para você a comparação com relação ao racismo numa cidade de interior como São José, que você nasceu, que você cresceu e iniciou o seu ministério. E agora, você em São Paulo, qual a diferença com relação ao racismo de São José dos Campos para São Paulo e São Paulo em relação ao grande centro em geral? Sim, as grandes cidades, por ter um contingente maior, as pessoas passam em aglomerações que não são conhecidas. Então, o jeito das pessoas se vestirem nas grandes cidades acaba tendo, às vezes, um comportamento mais excêntrico. A tampa da expressão, ela acaba estourando. O teto da expressão é mais alto. Então, numa cidade pequena,
Se a pessoa, de repente, se vestir de um jeito ousado demais, fizer um cabelo de um jeito diferente demais, as pessoas a conhecem, né? E dali pode gerar um constrangimento e tal. Já numa grande cidade, como ninguém te conhece, parece que as pessoas sentem liberdade para quererem se expressar com mais amplitude, né? Isso pode gerar algo interessante quanto à moda, estilo. Poxa, tem coisa boa aí no meio, mas pode virar um excesso. Então, acho que na questão racial, obviamente, nas grandes cidades temperadas pela desigualdade, pela questão de muitas vezes morar em bairros distantes, né? Eu, por exemplo, um efeito que parece a faculdade nos Estados Unidos. Eu moro no Tatuapé, no início da Zona Leste. Se eu conto para o pessoal da Zona Sul de São Paulo que mora no Tatuapé, todo mundo fica assim, Tatuapé, fica com medo. Agora, se eu conto para o pessoal do extremo leste que mora no Tatuapé, baita bairro, a capital da Zona Leste. Então, tá na pessoa, tá na interpretação. E eu acho que uma das grandes chaves para as grandes cidades é não ter a expressão como um fim, mas ter a expressão como um meio. O nosso fim é a transformação, é a solidariedade, é o acolhimento, é o amor, né? Mas muitos põem a expressão como um fim. Então, assim, reivindicar como um fim. Não, reivindicar é um meio. Queremos reivindicar para colher no fim. Então, hoje eu tenho visto nos protestos, nas expressões, presencial ou no digital, um engano de colocar a expressão como um fim. Se a expressão for um fim no estilo, na moda, na fala, na tribo, nessas camadas complexas, vai gerar polarização e divisão. Mas se a expressão for meio para a gente unificar e ter comunidades melhores, a gente vai colher isso. E o jogo da transformação, ele é geracional. A gente fala bastante de Martin Luther King como um protagonista, né? Mas na faculdade dos Estados Unidos, em Atlanta, eu estudei sobre Frederick Douglass, que veio no século XIX, antes de Martin Luther King. E se não tivesse Frederick Douglass, não teria Martin Luther King. Então, acredito que o jogo da transformação contra o racismo é paciente, geracional e amoroso. E se a gente não vitimizar, Deus vai restituir. Uau! Duas questões em essência aí que o Felipe colocou, importantíssima. O amor, que isso excede a qualquer questão, e para nós cristãos é a marca do cristão, é o amor, porque isso vai dar origem à questão do diálogo, à questão também da empatia, de se colocar no lugar do outro, e o que o Felipe colocou, se você não estiver disposto a interagir, a dialogar, a violência não vai resolver. Não vai resolver nos Estados Unidos, não vai resolver no Brasil, não por força, não por violência, mas por atitude, comportamento, transformados para transformar. Felipe, obrigado pelo bate-papo, obrigado pela presença, por passar aqui. O pessoal passou aí para dizer que o cabelo era um charme, mas continua charmoso. Boa. Obrigado, paizão. Um grande abraço a todos que estão assistindo e aos próximos que vão interagir também. Estamos juntos em prol do amor. Isso aí, obrigadão. Beijo, filho. Fica na paz, sucesso. A gente logo se vê em São Paulo. Saudade. Isso. Beijo no coração. Saudade. Nos vemos. Joia. Então, aí foi o nosso terceiro convidado dessa live ao meio-dia. Todos da Justiça do Céu na Terra contra o racismo e trabalhando para que a gente tenha, de fato, dias melhores na Terra. Então, nós temos mais dois convidados. Vai entrar agora o pastor Fabiano Ribeiro. Já ele já está aqui conosco, e na sequência o pastor Samuel Santos. Nossa live Justiça do Céu na Terra, todos conscientes, lutando contra a situação do racismo, seja ele intencional ou não, seja ele cultural ou não. Todos precisamos trabalhar contra esta realidade do racismo, porque sabemos que a Igreja de Cristo, ela pode ser a voz, mas você é a ação da Igreja de Cristo na Terra. Já está entrando para nós o pastor Fabiano Ribeiro, todo estiloso, com esse óculos bonito dele. É isso aí. Esse também foi fisgado pela pastora Vivian. Pastor Fabiano Ribeiro, casado, pai de duas lindas meninas, pastor da Igreja da Cidade em São José dos Campos, também formado em gestão de pessoas, é líder do Ministério de Homens, é uma referência para os homens desta igreja. Eu o conheço há 24 anos, quando era solteiro, quando
não tinha sua esposa, não tinha filhos, e estamos aí juntos nesta lida. E é uma alegria, Fabiano, te receber aqui. Bem-vindo, obrigado por dar o seu tempo para esta live, nesta causa. Então, deixe suas palavras iniciais, acredito que você acompanhou os outros 3, e a sua palavra inicial, e depois eu vou para 2 perguntas para com você. Pode ficar à vontade, a câmera é sua. Obrigado, pastor, pai, líder. Especial demais estar aqui, me sentindo muito honrado e até emocionado também, porque a gente lida com isso há anos, né? Desde a nossa infância, e realmente emociona. Muito importante. Eu quero dizer que é bastante válido assistir a mensagem que o senhor pregou domingo, no início desta série, Justiça do Céu na Terra. Ali está no YouTube da igreja, tem 8 princípios muito importantes para que a gente entenda que o racismo é crime e é pecado. Eu fui extremamente abençoado com a mensagem e a gente precisa reverberar essa mensagem. No ponto 7, é bem claro ali, quando é colocado que em Cristo nós somos filhos de Deus. Né? João 1,12. Aqueles que o recebem ganham o direito de se tornarem filhos de Deus. O senhor sabe que eu tenho uma militância espiritual contra a orfandade. Então, esse assunto está diretamente ligado à orfandade. Exatamente, é um grito de uma alma órfã, né? Eu acredito que uma das assolações maiores em nossa nação é a orfandade. E este tema, infelizmente, quando não é bem aplicado, desenvolvido, deixado de lado, não contribui para que a nossa nação deixe e lute contra uma perseguição histórica relacionada à orfandade. Então, essas são as minhas palavras iniciais. É um assunto espiritual. Bem lembrado. O preconceito é mais uma fomentação para que a nossa nação não vá para o destino dela. Mas nós lutamos contra isto, dizendo que Deus é Pai e em Jesus todos, independente da cor da pele, são filhos de Deus. Certo. Você hoje está numa situação de liderança, de exposição, é um grande pregador, é escritor. Um dos seus livros, que você acabou de dizer, você é um advogado com relação à causa da orfandade, trabalhando muito bem a paternidade bem resolvida. O seu livro já vendeu mais de 25 mil cópias pela editora Inspire. Inclusive, quem não leu, recomendo que leia Paternidade Bem Resolvida. Então, hoje, uma pessoa que vive numa realidade de homem casado, duas filhas, líder, pastor, escritor, é um grande pregador, é um grande líder, talvez não esteja mais naquela situação inicial e pela idade também já aprendeu a lidar com muita coisa. Mas na sua infância e num tempo em que você trabalhou como operário na Delphi do Brasil, você chegou a experimentar e vivenciar situações de preconceito? Sim, e a minha mãe é de descendência, era uma negra, né? A minha mãe, o meu avô, o pai dela, negro, e a minha mãe sempre, ela nunca abriu o assunto, mas ela sempre ensinou a gente a como se posicionar. Ela foi uma educadora, então ela sempre ela fazia um pouco a mais, e eu entendia que aquele exagero do jeito de se arrumar, a forma de nos manter lindos, bem arrumados, ela fazia todo o esforço para comprar as melhores roupas, etc., a educação. Eu fui percebendo com o tempo que era para nos blindar desse tipo de situação. Eu percebia e reagia contra esse olhar discriminatório, e eu fui me desenvolvendo. E uma das coisas que me ajudou muito foi ter uma certa habilidade esportiva, principalmente no futebol. Porque
o preconceito no Brasil ele é bastante hipócrita também, racial, né? Porque você destacou bem isso na mensagem, né? A gente, se for necessário uma transfusão de sangue, a gente não quer perguntar a cor. Se a gente tem um time de futebol e o camisa 9 que põe a bola para dentro for negro, não tem problema. A gente torce pelo time, usa a camisa daquele cara. Então, eu fui criando situações para me blindar também. Mas quero contar... Se a filha branca vai casar com um cara que é negro, mas tem dinheiro, também não tem problema. Mas, assim, há uns 5 anos atrás, eu adquiri contar uma história específica, o primeiro imóvel, né? E Deus nos abençoou muito com a casa própria. E aí teve uma reunião dos moradores. Isso aí é furo, porque eu nem soube dessa situação. Aí a primeira reunião que fui participar, e o condomínio estava num processo inicial mesmo, né? O grupo primícia ali. Quando eu entrei para sentar entre os moradores, foi assim, muito constrangedor. Todos me olhando com aquele olhar que quem sofre discriminação sabe. Meu Deus! Todos assim, todos. Foi unânime. Eu me senti extremamente desconfortável e fui e sentei bem na frente, né? E logo em seguida chegou um irmão da igreja, me chamando de pastor, conversando comigo e tal. Mas foi muito interessante. Então, na cabeça das pessoas é assim, quem ele é? Ou é um empresário, ou é um jogador de futebol. Para estar aqui entre nós, algo do tipo. Que coisa, né? What? Que é isso? Então, é impressionante. A mesma situação, a Laine colocou quando ela foi trabalhar na Rede Record, foi abrir a conta no banco, perguntaram se ela ia ser diarista lá. Então, pensa bem, isso está muito próximo a gente, querido que acompanha aí. Então, nós precisamos cuidar, porque muitas vezes, pastor Fabiano, nós, pastores, eu e você, quando estamos numa proposta como essa, de uma série de mensagens que vamos abordar outros temas também desafiadores, é que alguns falam assim, não mexe nisso não, que isso vai gerar divisão na sociedade. Não, nós temos que colocar a coisa no lugar. É igual a questão de pedofilia, de abuso sexual, tem gente falando, não vamos falar nisso não, porque vai dividir, vai incentivar as pessoas. Não, isso não incentiva. A omissão é que incentiva. Então, essa não é uma pauta de esquerda, essa não é uma pauta secular, é uma pauta bíblica. Falar de justiça e falar contra o racismo, temos que falar e nos posicionar. Agora, vocês podem ver que eu estou convidando pessoas que são vitoriosas, que elas não estão azedas, amargas. Cada um tem a sua história, mas são pessoas que contornaram a situação e estão hoje podendo servir de paradigma, de exemplo para inspirar outros, que é o caso do querido pastor Fabiano. Não é nessa linha, pastor? É isso mesmo. Eu acredito que a igreja, como é um dos slogans dessa série nova, a igreja é a voz e nós somos a ação. Eu tenho maior orgulho, né, no bom sentido aí, de ser negro. Eu gosto da cultura, eu gosto da música, eu sou um admirador do rap, eu gosto demais. Pensa bem, o swing, a ginga, a qualidade da voz, tudo isso beneficiou demais a nossa cultura. É por isso, um dos pontos do sermão que você falou, eu citei também, que Deus ama a diversidade. Por que Ele criou tanto tipo de peixe? Não é tudo peixe? Não é anfíbio? Por que Ele criou tanto tipo de ave? Não é tudo ave? Ser humano também. Por isso que tem o olhinho puxadinho, tem o negro, tem o branco, tem o moreno, tem o caucasiano. E Deus fez isso intencionalmente. Questão de diversidade racial não é um acidente. Foi proposital no plano de Deus, porque embelezou a cor, não é? Trouxe beleza. Um cara bonitão como esse, como o pastor Fabiano, né? Obrigado. E eu quero agradecer aqui, terminando aí minha fala, eu queria agradecer, porque você sempre me tratou como igual. Eu sempre me senti incluso, sempre me senti aceito. Você tem um coração
bem apostólico mesmo, também nesse sentido. E dizer que a gente precisa entender o desfecho da Bíblia. A grande comissão é ir e alcançar todas as etnias. E no céu haverá todas as etnias. Então Jesus envia e ele também já mostra. A gente vê na linha do tempo, nessa junção do Kairos com o Cronos, que no céu haverá gente de toda etnia, esse mosaico extraordinário, porque todos aqueles que aceitam a Jesus são chamados definitivamente de filhos de Deus, e o sangue de Jesus traz essa unidade. É muito lindo como o Senhor e a nossa líder espiritual, nossa mãe espiritual, tem conduzido essa igreja multirracial, linda e que favorece tanto a sociedade com temas assim. Muito obrigado, pastor Fabiano, filho amado, e você é um filho mesmo, sem nenhuma acepção. Dou graças a Deus. E você é assim com todos nós também. Você trata o rico, o pobre, o homem e a mulher, o branco, o negro, como Jesus tratou como filhos espirituais. Obrigado por passar aqui, tá? Até mais. Obrigado. Beijo. Tchau. Então vamos lá. Obrigado, pastor Fabiano. Nosso último convidado, nosso querido pastor, que já está chegando aí. Obrigado, pastor Samuel Abel dos Santos, executivo aposentado da Johnson & Johnson. Ele hoje reside no estado do Tennessee e já está chegando para a nossa última entrevista da nossa live Justiça do Céu na Terra, todos contra o racismo. Quero incentivar você que não assistiu, assistir a mensagem primeira que está no canal da Igreja da Cidade Online, todos contra o racismo. Pastor Samuel Abel chegando aí, casado com a Célia, pai de duas lindas meninas que já são casadas e têm netos. Ele já está aposentado como executivo da Johnson & Johnson, reside no estado do Tennessee e está sendo convidado para ser o cônsul brasileiro no estado do Tennessee. Olha que coisa bacana. Tem uma carreira brilhante. Ele também é autor do livro que está publicado pela editora Inspire, Navegando contra as Forças Contrárias. Você tem disponível para você. Um homem, sem dúvida alguma, um gentleman, um homem acima da média. Deve estar chegando aí, né? Ele está com um probleminha de conexão lá, mas já vamos recebendo aí o pastor Samuel Abel dos Santos. Pastor Samuel, ele é residente no estado do Tennessee, mas durante 4 anos, na sua última etapa junto à Johnson & Johnson, ele morou em São José dos Campos e foi membro também aqui da Igreja da Cidade em São José dos Campos e atualmente é um dos pastores da equipe pastoral da sua igreja lá nos Estados Unidos. Queridos, por favor, divulgue a série. Nós temos o vídeo Justiça do Céu na Terra, está no canal da Igreja da Cidade Online. Quero que você assista a mensagem de domingo passado contra o racismo. Neste domingo, às 10 da manhã, teremos a segunda mensagem falando sobre opressão. Quem que é o opressor? O opressor é o patrão? O opressor é o pai? É o pastor? Quem que é o opressor? Todos temos que lutar contra a opressão. O pastor Samuel já deve estar chegando aí, né? Vamos lá. Rapidinho aí que nós temos os 10 minutinhos finais. Isso, pastor Samuel Abel. Ele passou aí na timeline já. Ele está por aí sim. É só colocar ali que ele está aí. Samuel Abel, isso, é esse. Reverendo, isso. Muito bem. Olha só, pessoal, Jesus disse que o vinho melhor ainda ficou para o final. Eu sei que o pastor Samuel não se acha melhor do que nenhum outro convidado, todos são importantes,
mas eu dou graças a Deus que a gente tem a honra aí de receber o mais distante por último aqui, mas sem dúvida alguma vai ser especial esses últimos momentos aí. Obrigado, querido pastor Samuel Abel, meu amigo, meu irmão, é outro também cheio de estilo. Olha o look, gente, o look, o óculos sempre na moda. O Samuel é uma pessoa assim. A Célia também acertou na sorte grande. Embora que ela era já cristã e não jogava, mas eu sei que ela foi tão queridinha de Deus que Deus achou graça, que ela acertou em cheio, escolheu um homem de Deus, gentleman, educado, querido e um homem muito bem sucedido. Mas eu acredito que ela semeou muito bem, porque quando ela conheceu Samuel, eu acho que ele não era tudo isso. Mas ela investiu, né, Samuel? E agora está sacando, né? Investiu e ajudou bastante. É uma grande parte, devido à esposa que Deus me deu, pastor. Uma alegria muito grande participar. Me desculpe, teve que criar uma conta de Instagram, assim, na última hora que eu não tinha, para poder entrar, mas deu certo. O pastor Felipe me ajudando pelo WhatsApp, a gente trocando mensagem, e aqui estamos. Então, já vou aí também dar um outro furo para quem não sabe. O nosso querido pastor Samuel Abel dos Santos, ele é tio do pastor Felipe Santos. Portanto, ele é irmão do pai do Felipe. E aí eu quero muito agradecer, Samuel, por você separar esse tempo. Quero agradecer muito o vídeo que você mandou, com um testemunho belíssimo, que todos nos inspirou e está inspirando. Quero agradecer pela sua deferência em aceitar o nosso convite. Obrigado, Célia, pelo apoio junto ao Samuel e por continuarmos amigos e ligados. Você saiu de São José, mas São José continua no seu coração e também a Igreja da Cidade. Então, suas palavras iniciais e também a primeira pergunta, se você já disse no testemunho e no livro que você já sofreu, mas se você quiser falar algo sobre esta realidade, fica à vontade. Pastor, é uma alegria muito grande ter essa oportunidade de conversar com as pessoas que assistem regularmente e outros que vão assistir a programação e as postagens da Igreja da Cidade. O mundo que nós vivemos é um mundo que nós vivemos desafios antigos, mas cada vez mais acirrados. E se nós pensarmos a situação que nós estamos vivendo hoje, centenas de vezes, a Bíblia define o cristão e o verdadeiro evangelho. Ela fala o quê? Do pobre, do órfão, da viúva e do estrangeiro. E essas discriminações, elas têm sido muito mais contra o estrangeiro, não importa que geração ele é. Primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta geração. Então, é um desconhecimento de Deus que está levando o mundo. O distanciamento de Deus sempre trouxe consequências catastróficas para o mundo. E nós estamos vendo mais uma delas se desenrolar. Certo. Quando você atuou na Johnson & Johnson e teve uma carreira, como você falou, subiu 4 níveis de liderança dentro de uma mesma empresa, que é uma empresa de uma excelência, de uma qualidade fantástica. Como que você também pôde ajudar jovens talentos dentro da própria empresa a também subir e ter o seu espaço? Uma das coisas que eu sempre procurei fazer eu não tive uma pessoa que no início da minha carreira encostou-se em mim, uma pessoa mais sênior, mais experiente, para me ajudar a acelerar o meu crescimento e até mesmo a fazer mais acertos e menos erros. Então, e eu achava que isso era importante mais tarde na minha carreira. Eu falei, que falta isto me fez? E como eu não tive isto, eu resolvi fazer para os outros. Por que fazer para os outros? Eu gostaria de ver isto no mundo. Eu pensei, se eu faço isso, mentoria, coaching para 10 jovens. Esses 10 jovens são os líderes de amanhã. Cada um deles fazer para 10 vão ser 100.
Se cada um dos 100 fazer para 10, vai ser 1000. E aí começa aquela multiplicação, como o crescimento das células, que é um exemplo bem claro que a gente tem na igreja da cidade. Vai aquela multiplicação. Então, eu comecei a fazer isto. Hoje, aposentado, eu recebo mensagens, eu recebo vídeos de pessoas que trabalharam, e eu fiz o que para mim eu achava o natural, porque eram os meus princípios cristãos. Mas porque não é comum no mundo, as pessoas, para mim, elas até supervalorizam o que eu fiz. Para mim, eu digo para as pessoas, eu estava simplesmente fazendo o que a companhia me pagava para fazer como líder. Mas elas falam, bom, então tem gente recebendo e não trabalhando. Que realidade. Pastor, infelizmente o nosso tempo está muito terminando aí. Eu queria que você deixasse uma palavra pastoral, amorosa e de encorajamento e esperança para quem infelizmente está com essa realidade e está sendo bloqueado por causa disso, para que ele possa avançar. Qual é o seu conselho contra o racismo? Eu acho que dentro de qualquer empresa, se exposto ou velado, há pessoas que têm um certo preconceito. E o meu problema, a minha recomendação para a pessoa é o seguinte: primeiro, a gente tem que confiar. Nós estamos em um determinado lugar porque Deus abriu aquela porta. E a porta que ele abre, ninguém fecha. É isso que a Bíblia diz no livro de Apocalipse. Então não tem como a pessoa fechar a porta que Deus abriu. Segundo, se eu tenho uma pessoa que está dizendo não, que está opondo, que está fazendo bullying, que está discriminando, eu não tenho que me apegar àquela pessoa. As empresas são grandes, há outras pessoas, há outras oportunidades. Procure quem te apoie, procura quem não te discrimine e se apegue a alguém que acredita em você. Não vai se apegar a alguém que não acredita, porque a pessoa não vai apoiar e, além do mais, vai simplesmente explorar a pessoa. Muito bem. Então, eu quero que o pastor faça uma oração para nós. Nós temos aí 1 minuto. Então, uma oração rápida de 30 segundos. E Amém. Desde já, muito obrigado, pastor Samuel, e todos que nos acompanharam nessa live de 1 hora, todos contra o racismo. Eu tenho certeza que você tem muito a nos dizer, mas a sua vida é uma grande inspiração. Ore para nós e que Deus nos abençoe. E depois divulgue essa live que vai ficar gravada e vai para o nosso canal no Instagram também e no Facebook da igreja. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade de conversar com os nossos irmãos, com os nossos ouvintes, e pedimos que o Senhor ajude a cada pessoa a superar as dificuldades que estão encontrando, porque tendemos a esperar dos homens, mas somos mais seguros e bem-sucedidos quando esperamos de Ti. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Samuel Abel. Obrigado, pastor Carlito. Prazer em revê-lo, e abraço a toda a família e a família da Igreja da Cidade também, né? Que é uma grande família. Em dias de tanta violência no mundo contra o ser humano, tanto descaso com a vida e a falta de amor entre os homens, precisamos mais do que nunca reafirmar nossa fé e esperança nas Escrituras e, a partir dela, promovermos a justiça do céu na terra. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. O combate ao racismo, opressão, corrupção, violência e injustiças não deve ser pautada pela política partidária ou ideologias humanas, e sim pelas palavras eternas do céu, revelada aos homens, de onde não vem partidos ou hipocrisia. Justiça do céu na terra. A igreja é a voz, você é a ação. Uma nova série de mensagens te espera nas celebrações matinais da Igreja da Cidade Online, todo domingo às 10 da manhã no nosso canal no YouTube.